Olá, meus queridos amigos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Felipe Leite Hiramoto e muito prazer em conhecê-lo. Mas antes de começar mais um capítulo, tem uma coisa que eu preciso dizer. Recomendo você certificar-se de que viu todos os vídeos passados para não perder detalhe nenhum. Para isso eu deixei uma playlist. Basta clicar bem aqui em cima de mim para ter acesso a ela. Caso não seja você, podemos continuar. No capítulo anterior, eu comentei das minhas férias em Marabá e vou continuar a partir daí. Pois então, começa o vídeo! Quando regressei das férias, parecia que tudo ia voltar à rotina. Pois voltei às aulas de japonês, só que dessa vez com uma turma nova. Também voltei para a academia e para a fisioterapia. Até então, parecia que tudo iria ficar normal. Era bom voltar à rotina. Eu gosto muito de estudar. Me anima muito aprender mais cada dia. Ainda não consegui fazer faculdade, mas concluí 2 cursos de informática na ETEC, Antônio Devisati. A Ângela me enviou um desenho meu feito pela Amano, a japonesa que conheci em Marabá. Ela desenha muito bem, achei muito realista. Na época que eu estava em Marabá, ouvimos falar de um novo vírus na China que causava problemas no pulmão e estava levando muitas pessoas à morte. Até então parecia tão longe, mesmo me solidarizando com as pessoas que estavam doentes lá. Fiquei aliviado por estar longe. Quando menos esperamos, ele chegou bem do nosso lado, com toda a força de um furacão. Por isso as escolas e o comércio não essencial foi fechado, mesmo que a minha cidade ainda não tivesse nenhum caso confirmado. Absolutamente tudo precisava estar fechado para que evitássemos contato com outra pessoa, pois ainda era impossível de saber a imensidão do risco. O medo se instalou em mim e em todas as outras pessoas. Ninguém sabia o que fazer. Com isso veio uma solidão danada. Não podia mais ir à academia que eu gostava tanto. Realmente dava medo. Realmente havia medo. Pois o causador de todo esse mal era invisível. Lidar com ele era desesperador. O primeiro caso na nossa cidade foi confirmado. E eu só me perguntava: o que faria caso pegasse? Ou a minha mãe? A pior parte é que ninguém sabia quase nada dessa doença. Nem os cientistas, nem os médicos e nenhum especialista.
tudo era muito vago e algumas informações eram suposições. Aos poucos, os principais sintomas em comum foram se manifestando e se confirmando. No geral, parece apenas uma gripe comum, em alguns casos muito fortes, em outros, como um resfriado apenas. O tempo passou e mais sintomas foram sendo descobertos. E além disso, a possibilidade de haver uma infecção e não sentir nenhum sintoma é grande. Como isso? Devagar, tivemos que nos adaptar ao novo normal. As aulas voltaram em formato online, como ensino à distância. Era como se o futuro tivesse se adiantando. Minha mãe gostava muito de assistir shows ao vivo de vários cantores, o que chamamos de live. Passava horas assistindo. Como não tínhamos oportunidade de assistir essas apresentações pessoalmente, essa era uma boa oportunidade. Eu percebia que ela se preocupava muito de quando saía, pois se contraísse o vírus e passasse para mim, não teríamos apoio familiar, pois não há membros da família aqui. Assim a preocupação se tornava cada vez maior. Bem complicado, né? Depois de um mês do primeiro caso, uma bela manhã acordei com muita febre e dor de cabeça. Me questionei: será que eu peguei o vírus? Como? Minha mãe me deu um remédio para baixar a febre e dormir de novo. Então, depois de dormir, acordei sem febre. Mesmo assim, a aflição permaneceu. E ela se via na necessidade de estar sempre ao meu lado, verificando a temperatura. Vendo que me preocupei tanto quanto, ela me acalmou dizendo: não se preocupe, Fê. Estamos tomando todos os cuidados e o contágio aqui na cidade é baixo. Como no início da pandemia, as pessoas que estavam infectadas só iam ao hospital com sintomas mais graves. Minha mãe ficou atenta para que evitasse a todo custo que isso acontecesse comigo. Passei o dia bem, mas chegando no final da tarde comecei a me sentir desanimado. Meu corpo estava doendo, a cabeça pesada. E de novo a minha mãe me medicou. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas meus espasmos aumentaram. Minhas pernas tremiam muito e meu corpo parecia dar choques. Por isso não consegui dormir. Concordamos que se eu não melhorasse no dia seguinte, iríamos ao médico, já que não conseguia dormir. Levantei e fui assistir um vídeo e percebi que já estava me sentindo melhor. Só os espasmos que não tinham melhorado muito. Minhas pernas ainda tremiam e nem conseguia andar direito. Mesmo angustiada, minha mãe tinha certeza de que não era infecção, pois os sintomas não condiziam completamente com o que eu sentia estando doente. Ainda sentia um pouco de febre, mas logo melhorou. O cansaço passou. Minha mãe conseguiu uma consulta na clínica de reabilitação Luci Montoro. A médica recomendou que a dosagem do remédio que eu tomava fosse aumentada
E assim eu me sentia mais relaxado. Caso não melhorasse, tinha que retornar até 3 meses. Depois que comecei a tomar 4 comprimidos de Pacofleno, melhorei muito. Nesse período, foi contemplado como uma bengala só minha doada pela clínica. Que conquista! Fiquei muito satisfeito, pois com ela consigo andar sozinho. Voltando para o assunto da febre, achamos que peguei dengue. Sobre a pandemia, as coisas só pioravam, mas tínhamos a sensação de que logo as coisas iam melhorar. Mas pura ilusão. O mundo praticamente parou. Só se falava que as pessoas estavam morrendo mundo afora. E aqui também senti vontade de fugir deste mundo. Mas não tinha para onde ir. O lugar mais seguro era mesmo na nossa casa. Não sair, não visitar ninguém, nem receber visita. Se quisesse conversar com algum amigo, tinha que ser por mensagem. Passamos um bom tempo sem sair, mas o corpo estava travando. Então minha mãe me levou para caminhar na rua mesmo. Dávamos uma volta no quarteirão, fazia alguns exercícios em casa. E todo dia fazíamos isso. De máscara, claro, até acostumamos ficar em casa. Mas a saudade da família aumentava. Sentia muita falta do meu pai, do Alain. Parecia que o medo de contrair o vírus e de morrer aflorava mais ainda essa sensação de que temos que aproveitar a família, viver bem com eles e não perder tempo de bobeira, brigas por besteiras e outras coisas desnecessárias. Vimos tantas pessoas que se foram nessa pandemia e não tiveram oportunidade de conversar com seus filhos ou pais. Era muito triste ver as notícias. As pessoas entravam nos hospitais e muitas não resistiam. As famílias não podiam dar um último adeus. A minha amiga Victoria passou por isso. Infelizmente, a sua vozinha se foi. Ela se sentiu destruída, pois não podia fazer nada. No Japão também estava em estado de emergência. Meu pai e meu irmão ficaram um tempo sem trabalhar por efeito da pandemia. Lá não havia tantos casos de morte quando se compara ao Brasil. Mas o país também estava mal. Chegou o meu aniversário e fizemos um bolo apenas para nós dois, pois as coisas continuavam ruins. Ainda assim parecia que existia uma luz no fim do túnel. Mesmo sem o fim da pandemia e enxergando isso cada vez mais distante, o comércio e outros setores voltaram a abrir. Tudo indicava que o pesadelo estava passando. Já dava para ver a luz do fim do túnel, mesmo ainda tendo casos de contaminação e de mortos. Parecia que tudo indicava o fim da pandemia. Vários países já tinham uma vida normal. O Brasil parecia seguir o mesmo caminho. Como estava com o tempo ocioso, decidi criar um canal no YouTube de nome Fer Hiramoto, no qual vocês estão assistindo agora.
onde escolhi como tema converter alguns e-books do site Conte-me História em audiolivros, inclusive o meu, para outro tipo de público poder ver também. Já fazia um ano que não íamos a Tupã, então aproveitamos o aniversário da minha querida prima Rafaela e viajamos para a casa da minha tia e assim fazer uma festinha em família para ela. Foi muito bom rever a todos. Nesse tempo começaram a sair as vacinas e pareciam que logo as pessoas iam ser vacinadas e assim ficar livre desse vírus tão cruel. Mas antes da vacina ser concluída, chegou a segunda onda do vírus e parecia ser mais cruel. Apareceram outras variantes do vírus, mais contagiosos e mais mortais. Parecíamos que voltamos a estaca zero. Mas a vida tem que continuar, o comércio precisa abrir e os alunos têm que voltar a estudar, pois já está aparecendo um outro vírus, que é a depressão e a ansiedade nas pessoas. Mas temos que continuar, não perder a esperança, nem desanimar e acreditar que vamos superar esse momento tão cruel. Espero que vocês tenham gostado. Por enquanto a gente para por aqui, mas não acabou em definitivo. Não. Pois um dia lá no futuro eu pretendo dar continuidade a esta biografia, escrevendo novos capítulos sobre acontecimentos da minha vida. Enquanto eu ainda estiver aqui. Terminamos por hoje, pessoal. Obrigado por assistir. Quem quiser ler a versão escrita da história, eu vou deixar aí embaixo na descrição. Inclusive minhas redes sociais, para quem quiser me adicionar. Estou pensando em trazer um conteúdo a mais, além dos contos que apresento até o momento. Se alguém tiver alguma ideia de alguma coisa legal para ajudar o canal Ferreiramoto, escreva aí nos comentários. Antes de sair do vídeo, tenho um pedido a fazer para vocês. Para deixarem sua inscrição, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário, me falando o que você achou e, se possível, compartilhe com seus amigos, pois isso vai me ajudar bastante. E aqui me despeço de vocês, deixando outra sugestão de vídeo que vocês vão gostar muito de ver, que vai aparecer em 3, 2, 1.